Olá, um ótimo dia para você. Começa agora o programa Manhã Viva. Espero que a sua manhã seja assim, viva aí desse lado e a nossa aqui também, viva, cheia da força e da presença de Deus. No programa hoje vamos refletir, explorar um universo fascinante. A arte de contar histórias sem palavras, por meio das imagens. Desde os tempos mais remotos que as imagens têm sido uma forma poderosa de comunicação, não é mesmo? Nós vemos aquelas imagens, aqueles desenhos, desde o tempo lá dos homens na caverna, não é mesmo? Então, hoje nós vamos explorar um pouquinho disso, dessa questão da imagem. E o tema, de fato, faz jus àquele ditado popular, não é? Que todos nós já ouvimos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, exatamente isso. E para nos ajudar nesta reflexão, está conosco a Yara Alves. Bem-vinda, Yara. Obrigada. A Yara é uma fotógrafa profissional, apaixonada pela arte da fotografia, não é, Yara? É isso mesmo. E estava aqui nos dizendo que gosta principalmente, se identifica principalmente com a fotografia de famílias e, em especial, ultimamente, fotografias também aqui no Santuário de Fátima. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse programa. Tenho certeza que você vai gostar e também podemos pedir para a Yara umas dicas práticas, não é? Para nós também tirarmos fotos bonitas por aí. Como nós sempre gostamos de iniciar, né, o nosso programa, antes da nossa conversa, nós vamos fazer um breve momento de oração. E eu convido você aí em casa também a se recolher um pouquinho, pensar um pouquinho em Deus agora. E vamos colocar no coração da Virgem Maria esse nosso dia que está começando. Talvez você amanheceu aí com alguma inquietação no seu coração, com alguma angústia. Então, é um momento de nós colocarmos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Pedir que ela ilumine o nosso caminho, que ela abençoe o nosso dia. Também aquelas pessoas que você traz no seu coração, os seus familiares, talvez um filho, alguma graça especial que você precisa, sua saúde. Enfim, é um momento agora de nos confiarmos com confiança mesmo, de filhos, nas mãos de Nossa Senhora. Vamos rezar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você aí durante o seu dia, se sentir aí alguma tristeza, alguma angústia, alguma inquietação no coração, volte seu pensamento para Nossa Senhora, com certeza absoluta, ela é mãe e está aí para te ajudar, tá bem? Vamos viver uma manhã viva, cheia da presença de Deus. Yara, obrigada por estar conosco. Antes da gente falar sobre a fotografia de forma geral, fala um pouquinho de você. Você sempre foi apaixonada por fotografia. Como a fotografia surgiu na sua vida? Bom, primeiramente eu agradeço pelo convite. Muito Nós que obrigada por estar agradecemos. aqui. É mesmo uma oportunidade. E pronto, eu sempre desde pequena, né? Meu pai já gostava muito de fotografia. Tenho muita foto, graças a Deus, desde quando eu era pequenininha. E esse desejo sempre teve dentro de mim, né? Sempre tive brinquedos de câmera, sempre brinquei de fotografia. E esse desejo sempre esteve latente dentro de mim, de poder registrar, de contar histórias mesmo através da fotografia. Eu gosto bastante. Então, desde criança, você já tinha lá a mania, o hábito de querer registrar os momentos? Sim, desde criança. Aí eu lembro que minha mãe tinha uma câmera antiga, daquelas que a gente coloca o filme. Lembra aquela câmera de colocar para revelar? Sim, foi a primeira vez que eu fotografei, como posso dizer, profissionalmente, que a gente foi para uma viagem, né? Na 8ª série, a gente se formou. Na altura era só até o 8º ano, não tinha até o 9º, né? E aí a gente se formou e eu levei essa câmera que tinha só 36 fotos, 36 poses. E foi dali que eu falei, não, eu acho que eu devo gostar. Porque depois, quando veio as imagens impressas, todo mundo gostou. Eu falei assim, olha, eu acho que eu levo jeito. E olha que não devia ser fácil, não é? Naquela época. Se bem que hoje, quando nós pensamos na facilidade de tirar as fotos com o telemóvel, não é? E vemos ali na hora como fica. Quando a gente volta a memória um pouquinho para recordar nessa época que
Pois, que era o filme, a gente era mesmo limitado, né? Exatamente. A apenas 24 ou 36 poses. E também tinha aquela questão que às vezes a gente comprava um filme e aí a gente ia fazer a revelação, tava todo queimado. É verdade. Ou às vezes todo escuro, porque às vezes a gente não sabia, né? Não tinha aquela direção pra gente comprar o filme certo pro momento especial. E às vezes não tinha, né? Hoje, graças a Deus, temos a tecnologia, o telemóvel, as câmeras digitais. Mas antigamente era muito mais... limitado, né? É verdade. Yara, que poder é esse que a fotografia tem, que pode ir assim, além de uma simples imagem e contar uma história? Pronto, a fotografia, eu costumo dizer que ela é muito intensa, ela é muito profunda, né? Hoje o meu trabalho, ele começa muito antes da sessão, muito antes da gente conversar, da gente fotografar, que é realmente essa conversa, igual a gente está tendo agora. Então, eu procuro sempre entender a história, o que a pessoa gostava de fotografar, quais são, vamos supor, se a gente for a fotografar umas fotos de aniversário de um bebê, qual a história da família, quais os locais que a criança mais gosta. Então, ela vai mesmo contar uma história, né? Mesmo um registro e o poder que tem a fotografia de, daqui a 2, 3, 4 anos, você voltar no tempo e reviver todo aquele momento que ficou lá no passado, né? Exatamente. Esse é mesmo o poder da foto. Essa memória. Exatamente. Não é? De registrar. Eu acho também bacana isso, de poder ter em casa, né? Sim, Fotografia de fatos marcantes da vida. Momentos até especiais, né? Exato, de pessoas especiais também, não é? Pra gente recordar. E é isso, porque geralmente quando a gente pensa em algum momento, hoje a gente tem um telemóvel, a gente sempre pensa, deixa eu ver uma foto, né? E tudo passa, né? Mas a fotografia, ela fica, né? Até das pessoas, infelizmente, que se vão, né? Que infelizmente vêm a morrer. Todo mundo vai morrer um dia e geralmente o que fica mesmo são as imagens que a gente fez da pessoa, né? A lembrança, aquela recordação. Então, eu acho que esse é o maior poder que tem a fotografia, da gente poder reviver o momento. E é todo mundo. Toda vez que a gente pega uma foto de uma viagem que a gente fez, a gente pode reviver exatamente. A gente pode lembrar como estava o dia, o clima, o cheiro. Então, a fotografia vai muito mais além da imagem, né? Toda vez que a gente olha para uma foto, a gente sempre lembra. É verdade. E agora, com essa questão da tecnologia, eu mesma, antigamente, quando era criança, tinha mais fotos em casa, né? Sim. Os álbuns, né? Pois. E agora, pronto, tenho menos, mas gosto de recorrer, e os meus filhos também gostam muito de pegar aqui o telemóvel e ficar olhando as fotos, né? Há um ano atrás, o que a gente estava fazendo há um ano atrás, 2 anos atrás, né? Pois. E como era pequenininho, como agora cresceu, ou enfim, como estava aquele ambiente naquela época e como está hoje, né? Exatamente. O que mudou, o que não mudou, né? É exatamente sobre isso. Você disse há pouco sobre as fotos impressas, né? Hoje em dia, a tecnologia, a gente tem tudo ali mesmo na mão, né? Mas eu acho que também é algo muito físico, né? Eu costumo muito oferecer também essa recordação física da fotografia. Porque, pronto, né? Um casamento, pronto, sei lá, 500, 1000 fotos de um casamento. Eu acho que às vezes não faz sentido a gente sentar na frente de uma tela e passar várias fotos digitais. É bom, porque tá ali, você consegue mostrar a qualquer momento para qualquer pessoa. Mas é muito mais bonito mostrar um álbum, né? É verdade. Você sentar assim e abrir um álbum e ver exatamente os melhores momentos. Não todos em sequência, mas assim, os melhores momentos. E faz muito sentido. Depois né? colocar no porta-retrato, não é? Exatamente. Tem casas, muitas casas que têm paredes inteiras, não é? Com várias imagens, com quadros, várias lembranças de várias fases da vida da gente, né? É verdade. Tem esse poder também de registrar as fases da nossa vida, né? Oi, Yara, o que diferencia uma fotografia comum de uma imagem capaz de narrar uma história, não é? Como é que é possível contar uma história em apenas uma fotografia? O que é preciso ter? O que é preciso... Pronto, aquilo que eu já falei no início, né? Ter aquela conversa, saber exatamente o que a gente vai fotografar e o que a gente vai narrar. Eu tenho feito muitos pedidos de casamento aqui no santuário. Então, quando a gente olha para a foto, a gente já sabe exatamente o que está acontecendo, né? A pessoa está ali sendo pedida em casamento. E é exatamente isso, você planejar qual vai ser o cenário,
qual vai ser o momento. E essa conexão que a gente cria antes com as pessoas, antes da gente vir para a sessão, de como eles se conheceram, nesse caso, né? Como eles se conheceram. Muitos vêm para cá, lógico, movidos pela fé. Muitos são muitos devotos, né? De Nossa Senhora. Então, eles vêm para cá para ter também essa bênção e para fazer esse momento aqui, né, no Santuário de Fátima. Então, eu acho que o que diferencia uma foto comum para uma foto de um profissional é esse cuidado que a gente tem de conseguir planejar um momento, uma cena e direcionar, né? Pedir as ações e a gente fotografar aquelas reações. Geralmente, a minha fotografia ela é muito espontânea, né? Eu gosto muito das fotos em movimento. E pronto, eu sempre peço ações que a gente sempre mesmo faz. Deem abraços, falem alguma coisa no ouvido engraçada. E aí a pessoa solta esse sorriso, igual tu tá rindo agora pra mim, natural. Sim. E eu acho que a fotografia é isso. A minha fotografia diz muito sobre isso, sobre os momentos mesmo genuínos, né? Então eu peço sempre ações para as pessoas para eu fotografar as reações. Então quando a pessoa olha para aquela foto, ela já consegue imaginar o que está acontecendo ali. É interessante. E o papel do detalhe, Yara? Os detalhezinhos. Pois, os detalhezinhos, um cabelo que tem que arrumar. Às vezes a gente tá num ambiente, que nem ali no santuário, às vezes a gente tem muitos turistas, né? Então, o ângulo também favorece muito. De repente, às vezes eu abaixo para poder pegar só o meio corpo, para não ter tantas pessoas. Que a gente começa a dizer, como a gente fala, a limpeza da cena. A gente poder pegar um ângulo melhor. Um detalhe, como as fotos do noivado, fazer umas fotos da aliança, eles segurando a aliança com o santuário no fundo. É mesmo esses detalhes, como eu posso dizer, esse feeling, essa sensibilidade que é só o fotógrafo que tem. Às vezes a gente faz até uma foto bonita ali, mas às vezes, de repente, a pessoa está atrás de uma árvore e a árvore está na cabeça. Então, o fotógrafo, toda hora que ele vai montar a cena, fazer a composição da fotografia, ele já está atento a todos esses detalhes. Se tem uma lixeira no fundo, então a gente muda de lado ou pede para a pessoa se posicionar um pouco melhor. A gente agacha para esconder as pessoas do fundo. E é sobre isso. É mesmo a prática que aguça essa sensibilidade. Certo. E uma abordagem mais minimalista, ou uma cena mais rica em informação, também faz diferença nesse processo? Faz, com toda certeza. Uma cena assim muito mais elaborada, uma pose uma foto feita bem posicionada, faz toda a diferença, né? Deixar pronto a configuração também da câmera toda certinha para esse momento e transmitir aquela real emoção. Eu gosto muito de fazer fotos de detalhes, uma foto um pouco mais com contraste, que mostre mais textura, que traga uma foto mais... Às vezes eu faço alguns retratos de pessoas mais idosas, né? Gosto também bastante de fotografar os idosos. Ultimamente, nas últimas semanas, eu fiz umas fotos ali no santuário. Era mesmo um casamento, né? Tinha uma equipe de fotografia fazer o casamento dessa senhora. Ela é portuguesa, só que moram em Moçambique. E eu fui contratada para fotografar a reação dos convidados. Em foco aos avós, que pronto, já estão bem avançados em idade. E ela queria ter essa recordação. Que legal. Foi um feedback também muito maravilhoso que ela me deu. E ela falou para mim, até chegou a falar que foi as fotos que para ela fizeram mais sentido. Olha só. E aí, quando eu vou fazer uma foto mesmo de um idoso, eu gosto bastante de usar a luz, de trazer mesmo a ruga, aquela foto mais profunda, intensa. E isso, igual tu estava a dizer, em relação ao retrato mais minimalista, um retrato mesmo de rosto, faz total diferença mesmo. Que bacana. E tem algo que eu penso que deve ser difícil para um fotógrafo, né? Como que se decide o momento exato de disparar ali para captar aquela ação ou aquela emoção mais significativa. Eu não entendo nada de foto e aí, às vezes, eu vou tirar alguma foto de algum momento, eu pego aqui o telemóvel e costumo disparar um monte para ver. A gente faz igual. Para ver se alguma dá certo. A gente faz igual, é igual. É aquilo que eu falei para si. Eu peço a ação, a gente faz geralmente uma contagenzinha, 3, 2, 1, vai. Aí eles fazem ação e eu tiro muitas fotos. Não que alguma vá ficar boa, mas
é o momento certo naquele segundo, né? E a gente está sempre atento, né? Sempre correndo de um lado, correndo para o outro, para pegar sempre aqueles momentos. Que nem nesse trabalho que eu falei para si, tem muita foto das crianças. Às vezes tem uma foto bem interessante que eu gostei muito de fazer. E é uma foto que o senhor tá a comer e aí foquei bem na criança que estava do lado, às vezes a cutucar a orelha, ou a coçar o olho, ou a pôr o dedo no nariz. E pronto, essas fotos, elas realmente contam o que aconteceu por trás do casamento. Mas é exatamente isso, sempre tirar várias e para conseguir capturar o momento certo, porque a gente nunca sabe exatamente. Logicamente, existem as fotos posadas, né, que a gente para e faz. Só que no caso de uma criança ou no caso de um casamento que está tudo acontecendo, a gente tem que estar sempre atento e ali a fotografar, né? É interessante, né? E depois tem ainda o papel da pós-produção, não é? Que também, não sei, penso deve ter alguma medida para... não sei nem se eu vou saber usar aqui os termos corretos, mas não exagerar naquela pós-produção para não mudar completamente a originalidade da foto, enfim. Pronto. Que reflexão que você faz nesse sentido? O meu trabalho é exatamente sobre isso, né? Hoje, a fotografia, para mim, ela vai muito além do que apenas uma foto, do que apenas uma sessão, um dia, um lazer. Não. Hoje, para mim, a fotografia, ela faz muito mais sentido de realmente a gente registrar aquele momento que a gente está vivendo. Ainda mais, assim, em relação às famílias. Hoje é tudo muito corrido, né? A gente vive uma vida muito corrida e a gente, às vezes, nunca tira um tempinho pra gente brincar com as crianças. Eu costumo agora, nessa altura do verão, gosto bastante de fazer fotos no ar livre, numa tarde gostosa, fazer um piquenique e deixar as crianças serem criança e deixar os adultos a brincar. Aquela brincadeira mesmo do dia a dia. E para mim não faz mais sentido, de repente, a gente está num dia nublado, todo mundo, lógico, quer uma foto com céu azul. Mas nada impede de fazer foto. A única coisa que possa impedir, talvez, é a chuva por conta da água. Mas nada impede de fazer umas fotos bonitas também numa praia, num tempo nublado. E para mim não faz sentido eu fazer uma fotografia e depois trocar o céu, trocar a cor da roupa, trocar, não sei... qualquer outra coisa na foto, porque para mim perde a essência. Porque hoje, meu trabalho hoje visa isso, guardar aquele momento, capturar da melhor forma. É lógico que eu faço, sim, uma correção, de repente, de uma criança que está toda picada de melgas. E pronto, a gente tira essas imperfeições que não fazem parte do real, né? Porque, pronto... Mas hoje, para mim, não faz mais sentido a gente retratar uma coisa que depois para ter muitas manipulações. Porque o que eu quero mesmo com a minha fotografia é que quando a pessoa olhe para aquela foto, ela lembre exatamente do que aconteceu naquele dia. Como o céu estava, como o clima estava, se o cabelo estava balançando, se o cabelo... Real, tem que ser real, genuíno. É verdade, é isso mesmo. Ainda mais hoje em dia, não é? Que a gente... Tudo manipula? Exatamente, é tão comum manipular tudo. Exatamente. Nós vemos até algumas imagens e logo pensamos, mas isso foi gerado por inteligência artificial ou será que essa imagem é uma imagem real? Exatamente. E pronto, né? A inteligência artificial está aí e tantas manipulações, não tenho nada contra. É um trabalho que, quando eu comecei na fotografia, eu até que gostava muito, às vezes, de trocar a cor do mato, deixar um pouco mais amarelinho e tal. Mas depois, aos poucos, eu fui entendendo que é tudo sobre um registro, né? Tudo sobre capturar o momento, a essência do que deve ser, entendeu? Então, hoje, para mim, não faz mais sentido eu manipular as pessoas. E se ela quiser uma imagem muito manipulada, a gente consegue na internet. Sim, muito fácil, né? Mas assim, essa essência de conseguir extrair um sorriso verdadeiro, de repente a gente já está mais preocupado com o ângulo das pessoas. As mulheres têm mais um pouquinho mais. Ai, não me deixa assim, pegue de um ângulo que eu também não fique mais cheinha e tal. E a gente tem esse cuidado e a gente tem sempre a favorecer as pessoas que a gente fotografa. Mas nada fugindo muito do que aquilo que os nossos olhos veem. Interessante. E indo nessa linha aí, né? Você comentou um pouquinho também sobre as fotografias mais ensaiadas e as fotografias instantâneas. Você prefere qual tipo de fotografia, Yara? As espontâneas. As espontâneas. Com toda certeza. E assim, a gente cria, né, uma situação igual eu falei para você, eu peço uma ação, vamos correr agora, vamos dar as mãos, não vamos imaginar um casal.
ali no santuário. Vamos fazer uma corridinha e vamos tentar encostar o nariz um com o outro. Eles nunca vão conseguir correr e encostar o nariz, mas o fato deles tentarem, eles sorrindo e deu errado, alguma coisa, são essas fotos que dão a foto boa. Essa descontração. Essa descontração. E essa coisa leve, né? Tem que ser uma coisa leve, não pode ser um momento tenso, nada disso. Tem que ser uma coisa bem leve, bem natural. Então, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito dos sorrisos espontâneos, das fotos das crianças a brincar, a correr. E eu acho que é isso que faz sentido, que faz a foto ficar bonita. Bacana. E como se mede o sucesso de uma imagem narrativa? Pelo impacto emocional, a reação do público? Sim. Existem outros critérios? Ah, com toda certeza, né? Igual eu estava a dizer assim, num retrato mesmo assim de um idoso, que a gente consegue trazer a textura na foto, ou algumas fotos que a gente vê, aquelas fotos narrativas assim de alguns momentos profundos, assim, vamos imaginar uma foto na África, vamos supor. Aquela foto daquela criança ali, às vezes uma pessoa chorando, emocionada. A parte da edição também ajuda muito a gente trazer um peso para a foto, deixar a foto mais profunda e mais intensa, né? E eu acho que é isso que faz a diferença. Bacana, Yara, interessante. Olha, gente, tá aqui então refletindo um pouquinho, né? Acho que você que está em casa já ficou aí entendendo um pouquinho mais de fotografia, não é? Também é interessante a gente levar para essa reflexão, né? Você costuma ter em casa fotografias que recordam momentos importantes da sua vida, não é? Pessoas importantes, fotos, por exemplo, do batizado, da primeira comunhão, né? Do casamento. Olha, são os sacramentos que vale a pena, não é? A gente ter registrado lá a foto do batizado de um filho, depois a foto da primeira comunhão desse filho, a foto da crisma, a foto do casamento. Geralmente, casa de avô e de avó é cheio de foto, não é? Cheio de recordação. A casa da minha mãe é assim, a gente chega lá e tem, assim, uma mesinha assim, ou numa estante, fotos de momentos importantes. E, às vezes, eu fico tempo sem ir lá e quando chego, eu olho assim, nossa, nem me lembrava dessa foto. Às vezes tem alguma nova que eu não sabia que estava lá, ou mesmo fotos antigas que eu já vi várias vezes, mas como faz algum tempo que eu não vejo, aquilo me remete a um momento bom, não é? Então, olha, quem sabe, né? Se você não tem fotos aí na sua casa, hoje também não é o dia de você refletir um pouquinho, se não te faria bem, não é? Registrar esses momentos, ou melhor, imprimir esses momentos, às vezes já tem ali registrado, comprar um porta-retrato bonito, colocar ali na sua sala para recordar algum momento importante da sua vida, não é? Também isso é motivo de louvar e agradecer a Deus pelas boas experiências que nós já vivemos. E registrá-las também nos ajuda a remeter o nosso pensamento a Deus. Olha, Senhor, obrigado por aquele momento, né? Que bênção foi aquele batizado, ou que bom que o meu filho está casado. Enfim, nós conversamos aqui sobre a arte de fotografar, mas também gostamos de refletir um pouquinho sobre o impacto, né, que isso pode causar na nossa vida para nos fazer bem, nos trazer mais alegria, não é? Então, é essa reflexão que a gente está hoje aqui, a conversa com a Yara. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. No próximo bloco, vamos conversar mais sobre isso e vamos pedir a Yara aquelas dicas que nós falamos no começo do programa, que eu acho que a gente merece, não é? Umas dicas para tirar boas fotos. E também teremos uma rubrica sobre leitura. Então, vale a pena conferir. Até já! Olá, estamos de volta e antes de seguir a conversa com a Yara, esse bate-papo sobre fotografia, nós vamos para a nossa rúbrica Boas Leituras. Olha só, estamos aqui falando sobre o poder das imagens, não é? E como as imagens podem nos contar histórias. Então, essa rúbrica de hoje, Boas Leituras, é interessantíssima. Vamos lá ver. Então, temos aqui 5 livros infantis, claro, recheados de muita ilustração, não é mesmo? Já experimentou
entregar na mão de uma criança um livro sem imagens, não dá certo, não é? Elas gostam das imagens porque as imagens nos contam histórias, como estávamos ali a conversa com a Yara. A primeira dica é este livro aqui, As Aventuras de Clara e Francisco. Com lindas ilustrações, este livro conta sobre a vida de Santa Clara, que através do testemunho e dos fatos que ocorreram na vida de São Francisco, se entrega a Deus e vai viver em um convento, lugar santo onde Deus realiza milagres. Então, este livro aqui, que conta a história das aventuras de Clara e Francisco. Depois, Aprendendo a Viver a Santa Missa. Esse livro é uma bênção. Tem lá em casa esse livro aqui. Através de ilustrações e textos simples, as crianças aprenderão as partes da missa, os gestos do padre, os objetos usados na celebração, além de aprender como participar bem durante a celebração. Este livro é muito bacana para as crianças que começam a ir à missa, para elas entenderem, né, as partes da missa. Enfim, nem toda criança para quieta na missa o tempo inteiro, não é, gente? Mas ajudá-las a compreender o que se vive em cada momento é importante também, não é? Vai ajudá-las a ficar mais quietinha também. Depois temos o livro Espírito Santo, Meu Amigo. Este livro também é precioso, traz os ensinamentos do nosso querido Padre Jonas Abib sobre o Espírito Santo e os seus 7 dons. Esse livro aqui também tem lá em casa, é uma preciosidade, recomendo. Muito bem ilustradinho, minha gente. Olha só, não sei se consegue pegar aqui. É muito bacana esse livro, fala sobre os 7 dons do Espírito Santo, numa linguagem muito acessível para as crianças, enfim. Às vezes nós damos tantas coisas para as nossas crianças, não é mesmo? E elas também precisam tanto do Espírito Santo. Olha, é uma boa dica esse livro. Depois temos aqui o livro Clubinho do Jonas. Criança também reza. Olha só, claro que sim. Esse livro traz a turminha do Jonas, cores vivas e uma linda ilustração, proporcionando o maior envolvimento das crianças e a aproximação delas com Deus. Também é uma ótima dica. Gente, e para fechar, assim, com chave de ouro, mas de ouro mesmo, este livro, Leão, o Papa das Duas Américas. Esse livro eu vou pegar aqui na mão. Esse livro é interessantíssimo. É uma preciosidade da Teresa Meal, que dispensa apresentações, não é mesmo? Esse livro é muito interessante, perfeito para crianças e jovens dos 6 aos 11 anos. É uma viagem divertida, inspiradora e cheia de céu. Conta a história do nosso querido Papa, gente, recém-eleito. É uma bênção esse livro. O Papa das Duas Américas. Olha, então já sabe, para adquirir os nossos livros, pode adquirir nas nossas lojas, presencialmente, em Fátima ou Évora, e também por meio do nosso site. Vai aparecer aqui na tela o telefone e o site que você pode entrar aí e adquirir os nossos produtos de evangelização. São excelentes dicas para suas crianças. Olha, para presentear alguém, tem aniversário aí de alguma criança por esses dias aí? É um excelente presente também para os seus filhos, netos, tá bom? Então fica aí a dica desses 5 livros maravilhosos, cheios de boas ilustrações, cheio de boas imagens, não é? Para as nossas crianças gostarem e ficarem ainda mais pertinho de Deus, tá bom? Então, essa é a nossa dica. Boas leituras de hoje. Então, estamos aqui de volta à conversa com a Yara sobre a fotografia e essas dicas da rúbrica de boas leituras, eu acho que retrata bem o que a gente está conversando, né, Yara? Com toda Porque um livro bem ilustrado, um livro infantil, uma criança vai se sentir atraída, especialmente as menores, por aquelas imagens. Pois, não sabem ler ainda. Justo, e as imagens vão ali contando história, ajudando no imaginário, não é? Sim. E aí vem essa pergunta que eu penso que a gente tem muito a conversar, a refletir sobre ela. Porque a fotografia mexe com as nossas emoções e sentimentos. Sim. Não é? Às vezes consegue
expressar o que palavras não conseguem. Exatamente. Você percebe isso nos seus trabalhos? Com toda certeza, com toda certeza. Principalmente os trabalhos que eu faço aqui no santuário. Eles são os trabalhos mais emotivos que eu faço aqui, porque a gente tá a lidar com muitas emoções. A emoção do pedido de casamento, a emoção de uma senhora que vem pagar uma promessa, a emoção de um casal que está comemorando os 25 anos de casados, a emoção de uma criança que foi pedida para Nossa Senhora de Fátima e veio comemorar o primeiro ano aqui. Então, as fotografias, elas sempre vão nos emocionar de alguma forma. Se nós lemos, por exemplo, um testemunho desses, né, de uma mãe contando que pediu a Nossa Senhora a graça de engravidar e que depois de algumas lutas conseguiu e que veio a Fátima para agradecer. Se nós lermos um testemunho desse, logo nós vamos pensar uma foto. Uma foto, né? Uma imagem, um vídeo, alguma coisa para poder ilustrar, né? Principalmente as pessoas que são mesmo visual, né? A maioria das pessoas são muito visual, a gente gosta muito de ver, de observar e nada melhor do que a fotografia para ilustrar tudo aquilo que a linguagem verbal traz, né? E a imagem também pode criar empatia, não é, Yara? Fortalecer a compreensão entre culturas diferentes. Nós estamos aqui falando muito sobre momentos bons, sim, não é? Mas eu penso que o contrário, momentos tristes e trágicos também ajudam nessa empatia. Eu penso, por exemplo, em fotos da guerra. Sim, são muito fortes, né? São fotos muito profundas que faz a gente, que mostra mesmo o sentimento. Da mesma forma que a gente olha para uma fotografia e sorri, né? De um momento bom, em contrapartida a gente olha para uma fotografia dessa e a gente sente a tristeza, a gente consegue ficar triste e também sofrer pelas aquelas pessoas que infelizmente estão passando por esse momento. Exatamente. Ruim, né? Nos levam a ter, de fato, essa empatia, não é? Pois. E nos ajudam, penso, até a refletir a nossa vida, a maneira como nós, às vezes, reclamamos de tantas coisas, não é? Exatamente. E tem crianças... eu, às vezes, quando meus filhos se queixam de alguma coisa, eu costumo dizer, olha, vamos pensar naquelas crianças que estão... morando em locais onde há guerra. Imagina, que gostariam de estar em escolas e não podem, gostariam de estar num parque brincando e não podem, não é? Gostariam de comer qualquer coisa e não podem. Justamente, porque isso. nós, claro, ouvimos falar, ouvimos relatos, mas também vemos as imagens, né? E aquilo nos comove. Exatamente. Pensando também na fé, a imagem, uma fotografia, também nos ajuda a rezar. Com toda certeza, com toda certeza. Eu fiz recentemente umas fotos de uma senhora que veio do Brasil para pregar a promessa da neta, né? Que tinha leucemia. Olha e só. ela foi curada. E aí ela veio para cá para registrar esse momento. E ajudei ela em várias coisas. Ela até me enviou uma foto da neta para eu fazer um quadro para deixar na capela, lá onde as pessoas deixam alguns objetos. E para mim foi uma das coisas, dos trabalhos mais marcantes que eu fiz. E fizemos algumas fotos dela a pagar a promessa, fizemos algumas fotos dela a entregar a foto ali naquele local. E pronto, toda vez que eu olho para aquela fotografia, eu lembro exatamente de toda a alegria e assim, também do sofrimento. Aquilo que a gente estava falando sobre o tempo, né? Porque foram anos ali pedindo a cura, confiando, tendo fé. E a cura aconteceu e ela veio para cá para trazer. E no santuário mesmo, não é? Tantas imagens bonitas que nos remetem mesmo a Deus, nos fazem pensar em Nossa Senhora, na Santíssima Trindade. É interessante mesmo refletirmos sobre isso. E você faz, de fato, belos registros de Fátima, não é? Como que a história dessa cidade influencia o seu trabalho, sua visão artística? O que você encontra de especial em Fátima? Pronto, aqui em Fátima é aquilo que eu falei para si, me acolheu muito, né, aqui a cidade de Fátima. E o meu trabalho tem muito a ver com o que vive aqui, né? Eu gosto muito de registrar as emoções, gosto muito de registrar todas as fases da vida das pessoas, né? E aqui a cidade é mesmo... As pessoas vêm para cá mesmo movidas pela fé.
E eu acho muito bonito isso, gosto muito disso e eu gosto muito de retratar essa emoção que as pessoas veem, porque a maioria das pessoas turistas que vêm para cá estão a realizar sonhos. E eu, como uma boa sonhadora, eu admiro muito isso e nada melhor do que registrar, né, ter esse momento. Às vezes eu acompanho muito bênçãos também das bodas, né, de 25 anos, legal. que o pessoal vem para cá para poder reafirmar os votos e conhecer a história da pessoa. 25 anos de casado não é para qualquer um, verdade, né? claro. Então, conhecer a história deles, o sonho que eles tinham e poder participar desse momento especial, íntimo deles, para mim, é maravilhoso. E você pode falar sobre alguma imagem, algum momento que você capturou aqui em Fátima que simboliza alguma mensagem profunda, algo em especial que tenha? É mesmo esse trabalho que eu fiz dessa senhora, que veio mesmo para pagar a promessa de lá. Da neta. É isso, que fez mesmo o possível e quase o impossível para poder estar aqui, né? Porque tem também a questão da viagem, Claro, a questão financeira. um oceano. Exatamente. E assim, foi o trabalho que mais me marcou, assim. Eu tenho uma imagem dela de joelhos, assim, com a mão. Acho linda também essa imagem. Tem imagem dela de joelhos pagando a promessa. E uma que ela também tá agarrada ao quadro, assim, da neta, que para mim tocou muito. E tem algum outro trabalho que te marcou? Agora, você comentou um de Fátima, que foi impactante para você. Sim. Sem ser de Fátima. Sem ser daqui de Fátima, tem um último que eu até preparei para vocês, que eu gostei bastante também, que é de uma mãe que entrou em contato comigo a dizer que sempre quis fotografar comigo, porque gostava disso que eu falei no começo do programa, da questão das fotos genuínas, das fotos realistas, que realmente traduzem o momento que está acontecendo e fazem com que quem olhe para as fotos, tanto que quando a gente, às vezes, divulga essa fotografia na rede social, as pessoas sempre falam: nossa, você conseguiu mesmo retratar a alegria, a espontaneidade, o momento em si. E é o trabalho que eu fiz também do Santiago, que é esse último que eu trouxe até para vocês verem, que são fotos, assim, deles brincando, de uma família que sempre quis ter registros, né? Porque hoje... Infelizmente, hoje é tudo financeiro, é tudo sempre um investimento. E a fotografia também é isso, né? Mas eu costumo dizer que é um investimento no futuro. É verdade. Né? Hoje a pessoa investe para ela ter registros daquele momento lá no futuro. Hoje pode ter um preço, mas amanhã é um valor inestimável. Principalmente, né, quando a gente vem, às vezes, a perder alguma pessoa, igual aquele trabalho que eu falei para dos avós. Né? Essas fotos para ela, para a família, vai atravessar gerações. É verdade, verdade. Então, nós vamos agora ver um pouquinho desse trabalho que você falou aí. Acho que o pessoal da produção tem aí preparado essas imagens para a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Pronto, esse é o Santiago. Esse é o bebê que eu comentei consigo, que a gente fez as fotos agora. A mãe dele sempre quis fazer as fotos desde o início, até chegou a conversar comigo, mas não conseguiu. E agora, no primeiro aninho, a gente conseguiu esse menino sorridente, sereno e lindo. Dá vontade de rir também, né? Pois, é exatamente isso que a fotografia faz. Não tem como a gente olhar para a foto e não que nenhuma foto dessa. Um toque, um carinho, a gente sabe que ali ele tá a observar alguém, tá a sorrir e pronto, tá a brincar com a mãe. São registros muito lindos, assim, que eu gosto bastante de fazer. Que as reações que eu falo das brincadeiras, ali onde a gente colocou ele em cima da mesa, corria pra avó, corria pra mãe. Os detalhes que eu sempre gosto de fazer, uma mãozinha. Pronto. Esse é o meu trabalho, né? Que mostrar, bacana. Encantar. Os olhos, que eu amo muito. Linda essa foto, muito linda. Todos os detalhes que eu sempre falo. E pra mim é isso, né? Mostrar a fotografia do... Como foi? Porque, às vezes, que nem ali era uma festa de aniversário. A mãe jamais ia conseguir fazer um registro desse, lembrar que o menino foi para um lado, foi para o outro. E a fotografia tem esse poder de mostrar exatamente como foi. Amo esse tipo de fotografia, para mim. Muito bonita faz mesmo, muito Yara. sentido. E também eles são muito especiais. Foi uma família que foi muito especial para mim, que pronto, já entrou em contato comigo falando que sempre quis registrar um momento. E aí a gente fez esse trabalho bem bonito para eles. Amo essa foto. Linda. Ai, eu já tô aqui com vontade de ter umas fotos bonitas dessas. Pois, tem que ter. Pra mim também. É um momento gostoso, descontraído, que a gente
tira para fazer com a família da gente que tem filhos. Essa e também é uma imagem. Fátima. Isso foi no dia 13 de maio agora. Foi algumas imagens que a gente fez aqui no dia que o que mais tem peregrinos aqui, né? Mais pessoas. A gente não consegue nem ver o chão. É verdade. De tantas pessoas movidas pela fé. E as imagens de Fátima, elas são de fato... o momento da procissão do adeus. Olha lá. Pois. O lencinho branco. O lencinho branco. Os peregrinos. Tem uma imagem bonita do Papa Francisco, quando esteve aqui também, com o lencinho branco, como as pessoas fazendo registros. Hoje em dia todo mundo vem para cá, todo mundo sempre... Às vezes eu tô ali a passar em Fátima... às vezes eu tirando as fotos das pessoas, olha, pode fazer uma fotografia aqui para mim? É verdade. Sim, sempre. Sim. É um lugar muito bonito, muito abençoado, que eu gosto muito de estar. É verdade. Que bonito, Yara. Que trabalho bonito, que bacana. Obrigada. Parabéns, parabéns mesmo. Agora, nós queremos umas dicas. Pronto, vamos fazer as dicas. É claro que não vamos aqui conseguir fazer trabalhos tão belos como o seu, mas que dicas você pode nos dar? Assim, dicas simples de quem vai aqui mesmo fotografar. Pronto, com o telemóvel mesmo. Para não cortar ali a cabeça de ninguém. Eu sou craque para cortar a cabeça de alguém. O ideal é o que eu sempre falo. Eu gosto bastante de... A pessoa tá mesmo... Vai fazer um retrato, vamos estar bem posicionado, bem certinho. E evitar cortes, né? Os cortes, se a gente for fazer, de repente, mesmo nessa altura isso que você está falando é muito importante. Porque, pronto, eu e Yara, quando eu vejo uma foto, às vezes, com um corte aqui, eu tenho uma sensação de amputação. Pois é. É que parece estranho. Que a pessoa está sem a mão. Então, mesmo se atentar para ver se está a enquadrar tudo, ou se tem alguma coisa atrás da pessoa que vai tirar a atenção da fotografia, né? Então, enquadrar que nem tu tá, agora eu tô a te olhar, tá num quadro. Eu colocaria tu mais para cá, bem centralizada no quadro ali, e fazia a mesma fotografia bem centralizada, certinha. Ou, às vezes, a luz também. Muita gente, às vezes, não se preocupa com a luz. Sempre tá... As pessoas que vai ser fotografada tá de frente para a luz, ou a luz na lateral, porque, geralmente, a luz atrás, né? O contra-luz é um pouco mais difícil. Exatamente. Isso aí é uma coisa que também atrapalha muita foto, não é? Por exemplo, imagina no Santuário de Fátima. A pessoa quer tirar uma foto com aquela basílica de fundo. Sim. E o sol está atrás da pessoa. Hoje a gente tem uma tecnologia no telemóvel que é aquele quadradinho que a gente consegue clicar e automaticamente a câmera do telemóvel ela vai configurar certinha para a luz que está recebendo ali. Então, quando você sempre clicar, né, no rosto da pessoa para também dar o foco, né, e também para ele fazer o ajuste de luz. Mas então, nesse caso, não tem problema. Pode ter o sol ali, pode, que não vai sim. atrapalhar. É lógico que o ideal seria que a luz estivesse ou na lateral ou na frente, né, da pessoa. Mas o contraluz também é mesmo muito bonito. A gente tem um pouco de dificuldade de fazer, mas é uma foto que também fica muito interessante. Bacana. Se você fosse tirar uma foto aqui do estúdio, por exemplo, pra gente ter esse momento aqui registrado, assim. Com toda certeza eu faria de frente. Você iria... Isso, de frente. A gente tem bastante luz aqui, então eu faria foto de frente, pegando pelo menos essa parte que a gente tá, nós duas sentadas, né? E na altura sempre dos olhos, eu gosto bastante, né? A gente estava a falar aquela hora sobre as fotos de guerra, as fotos... Geralmente, a maioria das fotos de guerra ou de momentos... assim, que a gente quer diminuir, geralmente a gente sempre tira de cima. Então, sempre vai diminuir. A fotografia newborn também, daqueles bebezinhos todos posicionadinhos, geralmente ela é feita sempre de cima, pra gente diminuir o nosso assunto. Se tu vê as fotos, assim, de crianças na África, a maioria das fotos são todas tiradas de cima. Não são fotografias tiradas diferente de uma gestante, que a gente vai engrandecê-la, né? Deixá-la bonita, então a gente sempre inclina um pouco, tira a foto um pouco mais inclinada. O ângulo, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. No caso de crianças também, a altura dos olhos. Gosto sempre de fotografar na altura dos olhos. Que é o ângulo que fica muito melhor. Se nós pudermos fazer aqui uma coisa bem, bem prática, por exemplo, imagina que eu quero tirar uma foto aqui deste vaso. Ai, como tem um vaso bonitinho aqui na mesa
E eu vou tirar uma foto desse vaso. Sim. E tirei aqui uma foto desse vaso. Não sei se a gente consegue mostrar a arte que eu fiz aqui com essa foto. E depois a gente vai ver como a Yara tiraria essa foto. É possível? Olha, meu Deus. A foto do vaso. A foto do vaso. A Yara pela metade lá Os também. cinegrafistas já estão aqui dando risada, porque eles certamente tirariam uma foto muito melhor do que a minha. Pois, Ok. a minha ficaria Agora assim. imagina, como é que você tiraria essa foto? Eu tiraria Yara? mais pra cá, assim, talvez assim, mais próxima. Ou mesmo de cima. Também eu nem mexi no cenário, Pois, não é? é. Você pode. Poderia mexer você no pode, nas suas cenário. dicas todas aí, olha, nos dizer o que é que Mexer no nós temos que ter aqui cenário. atenção. Eu também faria no modo retrato, pra gente poder tirar a atenção. Tirar o quê? Tirar a distração, aliás, perdão. Ah, Faria sempre no modo retrato. aí, Apesar olha, que isso aí já é outra dica importante, E faria uma Yara. sua também, dá um sorriso, bem bonito. Isso, muito bom. Maravilhosa. Olha só, eu já Agora, peguei será o... que é possível a gente mostrar a foto que a Yara tirou? Qual que ficou mais bonita, gente? Aí eu gostei mais dessa. Com a Luciene Olha lá. aparecer. Olha a foto do vaso, tá A vendo? foto do vaso. Faz toda Faz a diferença. toda a diferença. Mas Eu essa não vou mesmo nem ficou mostrar a bonita. minha Olha, eu de vou mandar novo. essa pra você. Eu gostei Por bastante, favor, olha só. também gostei. Ficou Também linda. gostei. Oi, Yara, foi muito bom ter você aqui. Ai, que bom. Eu também fiquei muito feliz de estar aqui consigo hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, de falar? Ah, eu gostaria de falar para todo mundo que nunca teve essa experiência, né? Que tenham, sim, uma experiência algum dia com algum fotógrafo, ou que comecem hoje, a partir de hoje, se não tem esse hábito, comecem hoje, a partir de hoje, a pensar em registrar esses momentos. Porque hoje tudo na nossa vida, infelizmente, passa, né? A gestação passa, os filhos crescem, os avós se vão, as pessoas se vão, e o que fica mesmo são as imagens. E hoje, toda vez que a gente pensa em alguém que não está próximo, principalmente a gente, né, que é também lá do Brasil, dos nossos entes queridos que ficaram no Brasil, o que a gente busca? Sempre uma foto, sempre uma chamada de vídeo. Então, se você hoje não tem esse hábito, costume a ter. Não, de repente, para expor ou estar na rede social, mas mesmo para ter, guardar aquele registro com carinho, para atravessar gerações, eu costumo dizer, porque, pronto, as minhas filhas, minhas netas não vão saber quem são minhas avós, É né? verdade. E com a fotografia eu vou poder, olha, essa aqui era sua avó, olha só, é parecida com você, tem seus olhos. Então, é mesmo isso. É verdade, que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Que você possa voltar aqui outras vezes, não é? E que Deus ilumine e abençoe o seu trabalho. Amém. Que você possa seguir aí registrando esses momentos importantes para tanta gente, para tantas famílias. Não é? Ai, obrigada pela presença, Yara. Obrigada. Olha, e pronto, aprendemos um pouquinho mais aí sobre fotografia, não é? E eu fiquei aqui com uma vontade de ter mais fotos na minha casa, confesso. Porta-retrato, fotos na parede, para realmente recordar, não é? Esses bons momentos. Olha, nós ficamos por aqui com o nosso programa Manhã Viva de hoje. Foi uma bênção. Lembrando que você pode rever esse programa no nosso canal no YouTube, não é mesmo? Não se esqueça das dicas de boa leitura, que foram dicas maravilhosas, que você pode aí presentear alguma criança com esses livros cheios de belas imagens e de belas ilustrações que as crianças com certeza vão gostar muito. Então é isso. Fique bem, siga aí com a nossa programação. Tem adoração ao Santíssimo Sacramento, tem Santa Missa, uma programação especial pensada para você. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.